Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Ontem foi um dia muito legal. Ontem à noite, eu decidi pegar o meu gigante, meu filho de 9 anos, grandão. Nós colocamos nossa roupa legal, fomos para o shopping e entramos na fila para ir para o cinema. No cinema, nos preparamos, chegamos lá, compramos o ingresso. Ele quer pipoca, pegou aquele baldão de pipoca, refrigerante. Entramos no cinema, vimos o trailer e de repente o filme começa. Minecraft é o nome do filme. É muito legal. O filme começa dizendo exatamente uma história. Conduz a história, introdução, vai passando os minutos, a história vai cativando a sua mente, os seus olhos, e você vai olhando, e era 3D, então se você via os objetos chegando até você, eu desviava de um lado e do outro, porque ia me acertar. Foi bom demais, a gente estava curtindo. Chegou no meio do filme, a história está nos levando ainda mais. Já passou agora 45 minutos, 1 hora, e a gente está curtindo muito. 1h15 de filme, até que nós descobrimos, está chegando na cena final. A cena exatamente em que vai finalizar todo aquele enredo, aquele filme maravilhoso. A hora que estava chegando no finalzinho, naquela hora que ia entrar para a cena final, meu filho me cutuca, fala, pai, ele é magrinho, comeu um monte de pipoca, tomou muito refrigerante. Fala, filho, eu quero ir no banheiro agora. Agora não. Aí deu 10 segundos, pai, agora eu quero ir no banheiro, não aguento mais. Falei, filho, segura essa sua bexiga aí, meu brother. Chegou o momento final, você quer perder a última cena? Ele fala, não quero. Eu falei, então segura, você vai segurar? Ele falou assim, pai, eu dou minha palavra, eu vou segurar. Eu falei, só não pode fazer xixi depois aqui, tudo bem? Ele falou, tá bom. E aí a gente ficou na cena final. A hora que terminou a cena, estava eu e ele correndo, descendo a escada, correndo para o banheiro, para ele poder fazer o que ele precisava fazer. Por que eu falei isso para vocês? Porque nós estamos agora, iniciando hoje, uma série de mensagens com o título Ensina-nos a Perdoar. Essa série de mensagens, ela fala sobre a cena final de um enredo de amor escrito por Deus para nós. Sabe quando nós entregamos nossa vida para Jesus? É o começo. Quando nós lemos Gênesis, nós vemos o começo. Nós vamos depois as histórias de Deuteronômio, nós percorremos as histórias no livro de 1 Samuel, 2 Samuel. Nós vemos Davi, nós vemos os profetas maiores, menores, mas quando nós chegamos exatamente neste momento, o momento da Páscoa, o momento em que é a cena final, é o ápice da história de amor de Deus sobre nós. O que a cultura desse mundo quer falar para nós? Ei, está na hora de ir no banheiro, desencana, tipo assim, dessa cena final, vamos para o banheiro? Vamos lá, você tomou muito refrigerante, comeu muita pipoca, deixa quieto. Como é que ela fala isso para nós? Entra no shopping, você só vê falando sobre coelho e sobre chocolate. Nós entramos em nossas vidas e nós talvez vivemos numa cultura brasileira que parece que o ano começa só depois do carnaval e você já está ali cheio de coisas para fazer do seu trabalho, porque tem muita coisa que ficou acumulada, porque o Brasil parece que não anda até o carnaval, e agora, dentro de uma economia, não apenas a sociedade, a cultura diz para nós, ei, foca no ovo de chocolate, foca somente no coelho.
Mas você entra no seu dia a dia, a economia fala para você, você precisa trabalhar mais, porque agora você precisa pagar o IPVA que você começou lá em janeiro, você precisa pagar o IPTU, você tem agora as escolas mais das crianças, você tem mais e mais objetivos, e aí nós ficamos nos desviando do foco principal. Sabe, essa data, a Páscoa, é exatamente a data mais importante que eu creio para nós, Igreja de Cristo. O nosso nascimento se deu exatamente neste momento. E hoje nós vamos começar a estudar uma série de eventos que aconteceram exatamente neste momento. No ápice, na cena principal dos evangelhos, da história de amor de Deus para nós. O ápice é a entrega de Cristo Jesus naquela cruz por mim e por você e a sua ressurreição ao terceiro dia. Hoje nós vamos ler uma cena que acontece 6 dias antes da Páscoa. Será que você pode ler comigo? João capítulo 11, versículo 55. Olha o que diz a palavra de Deus. Ao se aproximar a Páscoa estava chegando. João 11, 55. Ao se aproximar a Páscoa, o que aconteceu? Muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Muitos homens e mulheres, antes de participar da Páscoa, que foi implementada por Deus lá atrás, em Moisés, quando o povo de Deus estava sendo liberto do Egito. Aquela foi a primeira Páscoa. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Mas o que acontece é que os homens e mulheres, eles precisavam ir a Jerusalém, ao templo, para purificar, para participar dessa festa. Olha o que diz aqui no versículo 56. Continuavam procurando Jesus. Ou seja, eles estavam lá, mas eles estavam procurando onde está Jesus. Só para que você entenda, por que o povo estava procurando Jesus? Jesus Cristo, a cena anterior, ele tinha ressuscitado Lázaro. Uma coisa é Jesus declarar para os pães e peixes multiplicação, eles multiplicarem. Outra coisa é Jesus curar o cego Bartimeu. Outra coisa é Jesus curar a mulher do fluxo de sangue. Mas outra coisa foi a ressurreição de Lázaro. Conforme a cultura judaica, alguém nunca poderia ser ressuscitado se ele tivesse morto há mais que 3 dias. Jesus, intencionalmente, ele atrasa, ele chega a Lázaro, ele declara para ele, Lázaro vem para fora, ele sai do túmulo. Todos os homens e mulheres judeus, conhecedores da cultura e da religião judaica, eles olham para aquilo e falam assim, esse cara realmente é diferenciado. Os fariseus, eles começaram a tremer, porque Jesus já era famoso, mas aquilo que ele faz agora o torna ultra famoso. É por isso que então, neste versículo está dizendo que todo mundo estava perguntando, eles procuravam Jesus, será que ele vai vir para cá? Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros, o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Ou seja, eles queriam prender Jesus. Eles sabiam que a fama de Jesus só crescia mais e mais e mais. E os religiosos, eles falavam, nós não podemos deixar que a fama dele cresça. Olha o que diz o versículo 12, essa história que eu quero entrar com vocês, e eu estou entendendo claramente que é o Espírito Santo quem nos direcionou essa história. 6 dias antes da Páscoa, era exatamente um sábado. Os estudiosos dizem que a Páscoa foi celebrada entre a quinta e a sexta-feira. Então, 6 dias antes da Páscoa é um sábado. Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro. Lembra que ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro. A quem ressuscitara dos mortos? Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele.
Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Nós vamos continuar, mas eu quero só parar um pouquinho aqui para nós entendermos esse texto. O que acontece é que há uma festa rolando, e uma festa por cura. Lázaro foi ressuscitado. No livro de Marcos e no livro de Mateus, diz que o dono dessa casa era Simão o leproso. Muito provavelmente, Simão ele tinha lepra, ele se encontrou com Jesus, Jesus o curou, ele ficou sabendo que Lázaro ressuscitou, ele falou: ei, eu estava distante da sociedade, eu não podia viver em comunhão com os homens por causa da lepra. Ele foi até mim, o seu amor me alcançou, me trouxe para dentro, aquele pastor que busca aquela ovelha e traz, e cura, e restaura, e traz para dentro do rebanho. Ele fala: Lázaro, ele estava morto, ele ressuscitou. Eu quero fazer uma festa para glorificar a Deus e festejar que nós temos vida em abundância em Jesus. Ele prepara essa festa. Essa festa tinha lá Lázaro, Simão, o leproso, que era leproso e foi curado, os discípulos. Fala que Marta, é interessante que essa história disse para nós, Marta servia. É o único relato que nós temos de Marta nesta passagem, em João. Ou seja, Marta estava fazendo aquilo que ela sabe fazer muito bem, que ela ama fazer, ela ama servir os homens, ela ama servir as pessoas. Ela ama entender que existe uma festa, mas para toda festa tem que ter um organizador da festa. Tem que ter aquele que planeja tudo, aquele que organiza tudo, aquele que pensa exatamente na comida, na bebida, em toda a alegria, nós estarmos juntos, na decoração. Minha esposa é essa pessoa, quer deixar tudo bem decoradinho. Marta estava servindo. Mas também existia ali Maria. E o que acontece é que Maria, ela pega um nardo puro, um frasco de nardo puro. Nardo, eu fui estudar, é exatamente um perfume caríssimo, que ele é extraído da raiz de uma planta chamada nardo. Essa planta se dá no norte da Índia. O que eles faziam eles pegavam essa planta rara, tiravam, ela dá uma flor rosa, é super bonita. Tiravam ela do solo, pegavam então a raiz, extraíam da raiz este óleo puro, nardo, e é uma fragrância muito forte, muito, muito boa, agradável, mas bem forte. Mas por que ele utilizou nardo puro? Não era um nardo que era misturado com outro tipo de substância. Quando você vai numa loja comprar um perfume, você pode, às vezes, se deparar com 4 tipos de perfume. Quem que gosta de perfume? Levanta a mão. É bom o perfume, não é? É bom, porque assim, te deixa com um cheiro bom, um cheiro agradável. E existem perfumes que eles combinam com a sua pele, sabia disso? Tem perfume que não combina muito com a sua pele. Ou seja, não é porque está na moda, que todo mundo está usando, que vai funcionar para você. Os perfumes, eles têm uma combinação do cheiro que ele é produzido com a sua própria pele. Mas existem 4 tipos de fragrâncias, vamos colocar assim, para nós. Existe o body splash, ou então um spray, que você borrifa no seu corpo, no seu pescoço, no seu braço. Depois você tem um outro tipo que chama, eu não vou saber fazer o biquinho, François. Não é? De toilette? É isso mesmo? Pior que tem gente que sabe falar francês aqui, cara. Eles estão me corrigindo já aqui na frente, sabia? Vê lá, toilette, tudo bem? É esse daí. Esse é o segundo tipo. O terceiro tipo é um que chama, esse também no comecinho, de parfum, é P-A-R-F-U-M. E depois tem um quarto tipo, que é o famoso parfum, P-A-R-F-U-M. Qual é a diferença entre os 4? Primeiro lugar, preço. O spray é o mais barato. Toalete é o segundo mais barato.
Esse Eau de Parfum é o segundo menos caro, porque assim, esses dois são muito caros. E esse parfum é o muito caro. Primeiramente é o preço. Mas, em segundo lugar, a diferença entre eles é porque este primeiro tem muita substância que faz com que ele fique um pouco mais diluído. Você coloca ele na sua pele, ele dura 30 minutos. Depois você precisa colocar de novo. Esse segundo você põe na sua pele e ele dura 3 horas. Depois você precisa colocar de novo. Esse terceiro você põe na pele, ele dura. Ele dura talvez 7 horas. Nós temos aqui minha esposa, que ela entende tudo disso, é verdade. E depois nós temos o quarto, que ele dura. Ele dura até o dia seguinte. Para mim, eu passo uma vez só. Brincadeira, eu não tenho desse daqui, mas se eu tivesse, eu iria passar uma vez só e esperar 7 dias para passar de novo. Quando eu fui na loja para descobrir o preço dele, é caríssimo. O que acontece é que esse perfume que Maria tem, esse frasco para adorar Jesus, não era um spray, um body splash. Não era o toalete. Não era esse terceiro, mas era o nardo puro. Ele não foi diluído com outros tipos de substâncias para torná-lo mais fraco. Ele foi o mais forte de todos. O perfume mais valioso. O perfume mais denso. O perfume verdadeiro. Essa mulher, ela muito provavelmente, ela tinha esse perfume, esse frasco de nardo puro. Os estudiosos dizem que ele tem a precificação, esse frasco, que era 1 litra. 1 litra é 1/3 de 1 litro, cerca de 350 ml. Ela tem esse frasco e ao longo do ano ela utilizava para ocasiões especiais com gotas. Talvez ela misturava essas gotas em um pouco mais de um outro líquido para diluir, para utilizar como body splash, talvez, mas ela utilizava somente gotas. De repente, ela pega aquilo que ela tinha de mais precioso, 1 ano de salário dela, num frasco nardo puro. Quando nós ouvimos essa história, nós pensamos assim, mas por que um negócio tão caro assim? Basta você casar e você encontrar uma esposa que gosta de coisas boas, você vai começar a ver que ela vai falar assim, não, isso daí era necessário para ela. Era importante para ela. Deixa eu dizer algo para você. O que Maria tinha era algo extremamente valioso e raro. O que Marta estava fazendo ali naquela festa era entregar a sua servidão a Deus. Mas o que Maria se propôs a fazer ali? Simão teve uma excelente ideia. Vamos celebrar que Jesus Cristo cura. Ele é aquele que cura. Lázaro, ele fala, eu estou dentro, porque eu estava morto, agora eu estou vivo, só quero celebrar, vamos embora. Mas Maria é aquela que ela prepara a sua melhor adoração a Jesus. Ela pegou esse frasco, e ela chegou, e ela podia ter dito para Jesus, Jesus, o Senhor sabe quão raro é isto. Como é muito raro, eu vou pegar aqui uma gota, e eu vou colocar aqui na sua nuca, tudo bem? Eu vou pegar uma gotinha, colocar nos seus pés, e aí todo o ambiente iria ficar cheio com uma fragrância maravilhosa, porque era suficiente. Mas Maria não faz isso. Maria, ela faz aquilo que eu e você fazemos quando nos encontramos com Jesus. Eu vejo a direção do Espírito Santo em cada detalhe de nosso culto, porque nós começamos o nosso culto aqui falando sobre nós entendermos que Deus está aqui, e o meu coração não pode mais estar num ambiente familiarizado que me leva à incredulidade. Familiaridade, quando gera intimidade, é bom, mas familiaridade, quando leva à incredulidade, é horrível.
Porque na incredulidade nós entregamos qualquer coisa. Na incredulidade nós não entregamos aquilo que nós preparamos de melhor. Na incredulidade, na familiaridade, falamos: Jesus, o Senhor já conhece a mim, então eu vou entregar uma gota. Eu vou entregar qualquer coisa. Eu vou entregar somente aquilo que me restou. Não, não. Na adoração genuína, na adoração do primeiro amor, e era exatamente a palavra que o Espírito Santo estava dizendo para nós hoje, no início de nosso culto, que possamos entregar a Deus a nossa adoração como primeiro amor. Quando nós fazemos isso, tudo muda. Sabe o que muda? A minha expectativa e a sua expectativa muda. A minha e a sua preparação muda. O nosso culto ele não começa às 10h45. O nosso culto começa exatamente às 10 horas. É interessante que eu estava indo para o cinema ontem com meu filho, estava no telefone com uma ovelha no caminho, conversando, e querendo dirigir rápido para chegar lá. Eu cheguei no cinema exatamente 15 minutos antes do filme começar. Porque eu queria o quê? Eu queria, na verdade, comprar naquela fila gigante um assento bom para ficar com meu filho. Eu queria ir lá e comprar a pipoca e ter tempo de sentar com ele, de ver o trailer, dar risada, abraçar ele e falar assim: cara, nós estamos juntos aqui. Quem que vai para o cinema e você sabe que o filme começou às 7h10, foi o horário do nosso filme ontem à noite, 7h10. Mas você chega lá às 7h40, numa boa, e fala assim: cara, não importa o começo do filme, eu só vou pegar daqui para frente, está tudo bem. O que eu quero dizer para vocês é que quando nós voltamos ao primeiro amor, a nossa entrega muda em tudo. Maria nos mostra isso. Maria nos mostra que adorar a Deus é entregar a Ele. Quando você conhece Jesus, você quer entregar a Ele os seus melhores sonhos, os seus melhores projetos, a sua melhor adoração, o seu melhor tempo, o seu melhor tesouro. Você quer adorar a Jesus de todo o coração. É isso que Maria faz. Maria adora Jesus de todo o coração. Mas a história continua. E é exatamente aqui que nós entramos no tema da nossa série. Olha só como a história continua. Mas a história estava linda. Até agora, tudo maravilhoso. Até agora, estava tudo perfeito. Marta estava lá servindo, Lázaro estava lá festejando, Maria estava lá adorando, Jesus sendo adorado. Legal. Mas olha só o que diz. Diz ainda que a casa encheu-se com a fragrância, mas olha o que diz no versículo 4. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, Judas estava lá também. E olha só o que ele faz. Que mais tarde iria traí-lo. Eu gosto muito de João, porque João é aquela pessoa sincera, sabe? Ei, pessoal, já estou contando tudo para vocês que vai acontecer, tá bom? Judas Iscariotes, ele mais tarde vai trair Jesus. Ele continua ainda mais. Ele fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Aí entra o comentário de João. Eu amo o comentário de João. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, ele costumava tirar o que nela era colocado. Ou seja, Judas é um ladrão. Ele está querendo deixar claro: você vai ver mais para frente que Judas vai trair Jesus, mas já estou falando para você agora, ele era ladrão. Judas Iscariotes, porque Iscariotes, no original, significa chaveiro, ou aquele que tem a chave, ele tem o acesso à fechadura. Porque muito provavelmente o dinheiro era depositado em algum tipo de caixa que tinha uma fechadura, que tinha talvez ali alguma coisa para fechar. E ele é quem carregava esse dinheiro. Mas o que está dizendo aqui João fala para nós que frequentemente ele colocava dinheiro, mas quando ninguém via, ele colocava a mão de volta e colocava o dinheiro no bolso dele. É interessante que esse Judas, que era tão engajado no ministério com Jesus, mas mais engajado na escuridão, ali quando ninguém via, o seu coração era com o dinheiro. Ele queria, na verdade, encontrar mais recursos para ele, mais dinheiro para ele. É interessante que este homem
Esse homem, ele vai depois vender Jesus, vai trair Jesus, com 30 moedas de prata. 30 moedas de prata é o equivalente a comprar um escravo naquele momento. A mentalidade de Judas é: se eu tiver mais dinheiro, eu posso com o meu dinheiro escravizar mais pessoas. Olha que coisa tola. Esse homem, ele está ali, ele está vendo tudo isso acontecer, e ele vem com uma objeção. Ele fala: por que você fez isso, mulher? Olha o valor disso. 1 ano de salário, vende isso, compra comida, dá para os pobres, ajuda os pobres. Por que você fez isso? Eu quero falar com você, e eu quero destacar exatamente, talvez você como Maria na sua história. Porque talvez quando você entregou sua vida para Jesus, lá atrás, você falou assim: eu amo Jesus, eu vou dar tudo meu para Jesus. Você chega na igreja, você começa a dar ideias para Jesus, você começa a bater na porta do ministério, você começa a falar com líderes e fala assim: ei, eu quero servir para adorar Jesus, eu estou cheio de sonhos, eu estou cheio de projetos, eu quero entregar o meu melhor para Jesus. Olha só, este é o meu nardo, este é o meu frasco de nardo puro que eu separei a minha vida toda, isso é o que eu tenho, eu quero adorar Jesus. E a hora que você chega para falar com Jesus, você quer entregar isso para Jesus, no meio do caminho, aparece um dos homens que era para ser bondosos como Jesus, era para ser sábio, generoso, visionário como é Jesus, mas eles não se portam assim. Esses homens, vestidos de uma religiosidade, eles fazem parte da liderança. Judas fazia parte da liderança do ministério de Jesus. Ele abre a boca e fala besteira para você. Eu e você, se nós já entregamos nossa vida para Jesus, aconteceu algum momento na nossa história, muitas vezes na igreja, às vezes foi na nossa casa, foi exatamente com seu pai, com a sua mãe, de ao invés de você ouvir uma palavra de encorajamento, por exemplo, imagine se João se levantasse e falasse assim: Maria, é isso mesmo, João é o apóstolo do amor, aquele que fala do amor de Deus sobre nós. E ele falasse: Maria, é isso mesmo, você é amada por Deus, e como resposta você entrega o seu maior amor a Ele. É isso mesmo, parabéns Maria, continue assim. Mas João se cala, Mateus se cala, Tiago se cala, todos os homens se calam, mas um religioso, um homem que aparentemente ele era seguidor de Jesus, mas no lugar onde ninguém via, quando todo mundo dormia, quando ninguém estava olhando, ele era aquele que estava, na verdade, entendendo toda a religiosidade, todo o sistema, para poder se auto-beneficiar. Esse homem levanta a voz. Esse homem, ele levanta a voz e traz uma acusação para Maria. E que cruel acusação. Como você é tola. Nós precisamos aprender com essa história que a isca de Satanás para as nossas vidas é exatamente nos acorrentar em palavras religiosas ou de autoridade que nós já ouvimos na nossa vida. Sabe qual é um dos maiores problemas que nós temos hoje? E não é apenas hoje, estou falando geração após geração após geração. São pessoas que deveriam te encorajar, mas trouxeram palavras para te colocar para baixo. Falar que você não consegue, falar que você não tem condições, falar que você não pode sonhar, falar que você não nasceu naquele ambiente, falar que você já cometeu aquele erro, então você não é mais digno. Nós ouvimos tudo isso. E talvez nós começamos com o coração cheios de amor, falando: eu quero te adorar, eu quero te entregar a minha adoração, o meu louvor. Mas em algum momento nós nos deparamos com esses homens, essas pessoas. A isca de Satanás é fazer com que os nossos olhos fiquem fixados nessas pessoas.
Eu lembro uma vez que eu era mais novo e eu tinha feito um trabalho na escola. Fui apresentar meu trabalho na escola. No que eu estou apresentando o meu trabalho na escola, estou eu aqui na frente apresentando um trabalho. Os meus amigos aqui, outros amigos aqui, e tinha um grupinho da bagunça lá atrás. A minha professora estava aqui, onde está a Rafa. Eu estava falando, apresentando. De repente, eu olhei para minha professora e ela estava assim, dizendo com gestos corporais, parabéns, você estudou para isso, que legal, faz sentido, muito bom. Eu lembro que era novinho, devia ter uns 9 anos. Mas em meio à minha apresentação, ao ver o olhar da minha professora, eu ouvi uma frase de um dos caras da bagunça lá de trás. Tá muito ruim! Quando eu vi essa frase, eu fiquei paralisado. Porque eu queria continuar a dizer aquilo que eu preparei o meu melhor. Eu tinha o encorajamento dela aqui na frente. Eu tinha o encorajamento dos meus amigos. Mas eu tinha uma palavra negativa para mim ali. E de repente, o que eu fiz? Eu silenciei todas as vozes para ouvir a acusação. Quantas vezes eu e você fazemos isso? Nós estamos estudando durante essas últimas semanas, em nossos grupos pequenos, um livro maravilhoso chamado Vença a Guerra na Sua Mente. Um livro muito bom, inclusive você pode comprar na nossa i3 Store ali no final do culto. É muito bom esse livro. Um dos capítulos fala sobre a necessidade que nós precisamos, que nós temos que entender, uma necessidade clara de trazer foco, reenquadrar aquilo que é de fato importante. Quando era início da pandemia, já fazia um tempo que eu estava sem fazer exercício físico, acho que já fazia 1 ano que não estava fazendo exercício físico, por causa da rotina do ministério que eu estava liderando, e os meus exemplos que eu tinha, e eu deixei isso de lado, não coloquei isso como prioridade para mim. Mas lembro como se fosse hoje. Chegou a pandemia, eu olhei para o espelho, eu me vi uns 10 quilos a mais, e eu falei assim, cara, o que aconteceu comigo? Preciso fazer uma coisa. Está tudo fechado agora, decidi acordar quando fechou tudo. Todos os boxes de CrossFit estavam fechados, as academias fechadas. Não tinha um lugar para ir. Eu falei, quer saber, cara? Eu vou para a Lagoa do Taquaral, vou correr. Eu fui para a Lagoa e comecei a correr. Só que as minhas corridas duraram exatamente 2. A primeira eu corri. A segunda eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu quadril. Muito forte. Falei, eita nós, será que é o capeta querendo me tirar aqui do foco de correr, de emagrecer? O que está acontecendo? Passou um tempinho, uma pessoa me levou a um fisioterapeuta. O fisioterapeuta me examinou, ele olhou para mim e ele falou assim, o que você faz? Eu falei assim, eu fazia CrossFit. Ele começou a me xingar, falando que eu era burro de fazer CrossFit. Eu falei, nossa, que técnica diferente dele, né, de abordar as pessoas. Aí ele falou, e por que você está correndo? Eu falei, eu estou correndo porque eu quero emagrecer, eu sempre fiz esporte, minha vida toda sempre fiz esporte, mas vacilei nesse último ano, mas eu estou querendo voltar agora. Ele falou, você tem uma doença, uma lesão chamada lesão no labrum, no seu quadril. Você nunca mais na sua vida vai poder correr, pular, jogar futebol. Você tem que vir aqui para a minha academia, para o meu instituto de fisioterapia, ficar nadando na piscininha aqui comigo. E aí, se você não fizer isso, daqui a alguns anos, seu filho vai estar te empurrando de cadeira de rodas, porque você não vai conseguir fazer mais nada. Aquela palavra foi uma palavra de mentira. Mas eu lembro o efeito que teve em mim. Porque eu acreditei. Eu voltei para casa e falei assim, cara, eu tenho isso aqui. Eu olhei para minha esposa, amor,
E eu sempre fui muito ativo. Eu tinha ficado 1 ano parado, mas antes eu sempre fui muito ativo, fazendo muitos esportes. Eu amo fazer esporte, eu amo fazer exercício físico. Aí eu olhei para aquela palavra, aquela mensagem, e falei, será que o meu futuro é isso mesmo? De repente me veio a luz. Meu amigo, fisioterapeuta, que trabalha com alguns clubes fora do país, eu vou ligar para ele. Eu vou falar para ele tudo o que está acontecendo e vamos ver se ele tem alguma coisa diferente para falar para mim. Eu ligo para ele, Paulinho, como é que você está, meu amigo? Cara, está acontecendo uma coisa comigo, eu quero falar com você. Você está no Catar? Não, eu estou no Brasil. Eu cheguei aqui agora, cheguei semana passada. Falei, cara, você pode me atender? Ele me atendeu, ele viu tudo, ele falou assim, cara, toda essa palavra que você recebeu, a gente rejeita e a gente declara que em Jesus, daqui pouco tempo, você vai estar voltando a correr, se exercitar e fazer tudo. O que acontece é que eu tinha recebido uma palavra que podia ter me paralisado. Você, na sua vida, já recebeu uma palavra que você podia ter sido paralisado. Nós precisamos aprender a perdoar, mesmo aqueles que nós tínhamos como expectativa que nos abençoassem e não nos abençoaram. Eu paguei a consulta com a expectativa de que o cara ia me abençoar, ia vir com boas palavras, boa direção para o meu futuro, uma solução para mim. E ele trouxe uma palavra negativa. Às vezes você entregou sua vida para Jesus e você tem a expectativa de adorar a Jesus com o seu melhor, mas em algum momento você recebeu uma palavra dizendo para você, você não pode, o que você faz é tolice. Eu quero dizer para você, quando eu estava lendo essa história, essa passagem, o que me saltou aos olhos é que isso acontece exatamente 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes da Páscoa, o que Maria estava fazendo era entregando a sua melhor adoração para Jesus, o seu melhor louvor para Jesus. Entenda o quanto isso é importante. Aquele perfume era tão puro, mas tão puro, que quando ela pega, ela derrama tudo aos pés de Jesus. O livro de Marcos vai dizer que ela derramou em Mateus sobre a cabeça de Jesus também. O que acontece é que muito provavelmente, durante a crucificação, durante os açoites, quando Jesus estava naquela cruz, os soldados romanos, ao lado dele naquela cruz, eles podiam sentir uma fragrância diferente. O nome dessa fragrância é adoração pura a Deus. Muito provavelmente, enquanto os soldados romanos pegavam os açoites para jogar sobre as costas de Jesus, eles sentiam uma fragrância diferente. Eles sentiam algo puro. Esse algo puro foi originado exatamente de uma mulher, lá atrás, Maria, 6 dias antes, que entrega a Jesus o seu melhor. Eu sinto que hoje o Espírito Santo está nos alinhando para dizer, filho meu, pare de ouvir vozes, silencie as vozes que querem te atrapalhar naquilo que eu tenho para você. O problema nosso é que ao invés de ouvir Jesus, nós passamos a ouvir homens. Jesus está aqui. A sua palavra está aqui diante de nós. Você talvez está passando por um tempo em que você vê calamidade diante de você. Você vê traição diante de você, talvez. Talvez você vê mentira, calúnia. Talvez muralhas. Talvez decepção com a economia, ou com as suas decisões, com o seu trabalho, com o seu chefe, eu não sei o que é. Mas a palavra de Deus diz para nós que o que essa mulher faz, ela silencia todas essas vozes, para ouvir apenas aquilo que Jesus tem para dizer. O que eu e você precisamos aprender de uma vez por todas a fazer, é silenciar as vozes na parte da manhã que querem nos distrair, seja redes sociais. Eu não sei se você tem o hábito de você acordar e você já precisa colocar um volume na sua casa e você liga a sua televisão em noticiários,
e você somente está sendo abastecido com notícias ruins, com vozes de que tudo vai dar errado, de que nada vai dar certo, olha só como está o dólar, olha só como está a economia, olha só como está a crise de emprego, olha só como está o problema na saúde, olha só como aquela pessoa que teve tal problema na saúde, ela faleceu, isso vai acontecer com você também. Nós ouvimos essas vozes, a palavra de Deus diz para nós: silencie todas elas e ouça aquilo que o seu Criador tem para falar para você. Será que nós podemos parar de ouvir as vozes que querem nos atrapalhar e ouvir somente a voz que nos criou? É necessário, para que a gente faça isso, perdoar. É necessário que eu e você nos posicionemos no lugar de perdão frente àqueles que eram para nos abençoar. Eu já tive lideranças que eram para me abençoar, mas elas me machucaram, de verdade, muito. E se eu continuasse olhando o machucado que eles fizeram para mim, eu ficava parado. Eu não iria andar mais. A história diz para nós que esta moça, ela não faz isso. Olha o que diz no versículo 7, Jesus intervém e ele responde: deixem-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Ou seja, ele está falando, ela guardou isso, porque ela me ungir com este óleo, ela me prepara para o dia da crucificação. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é que os problemas, quando você abre os olhos, as vozes, quando você para ouvir, você sempre vai ter ruídos à sua volta, sempre vai ter os problemas à sua volta, mas Jesus Cristo, Ele é o centro. Nós olhamos para Jesus. A minha oração hoje de manhã é para que Deus nos leve essa jornada, ensina-nos a perdoar. Nós precisamos aprender, para caminhar com Cristo em tudo aquilo que Ele tem para nós, é perdoar, talvez as decepções que nós tivemos, talvez as palavras que nós recebemos. Eu creio que Deus está nos levando ao ápice dessa história, do amor de Deus, esse enredo maravilhoso. Jesus Cristo se entregou naquela cruz, por mim e por você, para quê? Para que nós vivamos conectados plenamente com este amor. Faz sentido para você? Será que você pode ficar de pé onde você está? Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. E é por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.